Olá, amigos e amigas do Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político, direto de Brasília, nesta quarta-feira, dia 13 de maio. Continuam repercutindo as críticas feitas ao governador Caiado pelo grande erro de aceitar a pressão do grande empresariado e afrouxar as medidas de isolamento no nosso estado. Isso incentivou a maioria dos prefeitos a fazer o mesmo e levar o estado de Goiás à situação vexatória de último lugar na classificação de isolamento no nosso país. Isso mesmo, Goiás está em último lugar, com uma taxa de menos de 40% da população em casa. Caiado foi questionado por isso em rede nacional e não teve como se explicar. E admitiu que pode voltar atrás e fazer um controle mais rígido. Uma decisão tardia, uma decisão de quem fraquejou e perdeu o controle da situação. Os casos confirmados aumentam por todas as regiões. E o que é mais grave, as mortes também. A situação se torna mais dramática por conta da omissão do governo de Goiás na garantia de equipamentos de proteção individual, colocando em risco a vida dos nossos profissionais da saúde. E também se torna mais grave e dramático pela falta de testes para a população de risco, o que dificulta o controle da proliferação do coronavírus no nosso estado. Não existem testes disponíveis na maioria dos municípios do interior. Na prática, testes só existem para quem já está internado e está internado em estado grave ou para quem já morreu. Um absurdo. A falta de testes leva também à falsificação dos números sobre os casos de coronavírus no estado de Goiás. É a chamada subnotificação. Eu levantei esta semana alguns números que confirmam a gravidade da falta de testes. Números de ontem apontam em Goiás 1.115 casos confirmados de coronavírus, com 52 óbitos. Números do Distrito Federal: 2.979 casos confirmados, 46 óbitos. Por que essa discrepância nos números? Distrito Federal, que tem quase 3 vezes mais casos confirmados, tem menos óbitos do que o estado de Goiás. Seria porque o coronavírus estaria sendo mais letal no nosso estado? Não. O vírus é o mesmo. É porque no Distrito Federal, apesar da população ser praticamente a metade do estado de Goiás, já foram feitos no Distrito Federal mais de 30 mil testes. Em Goiás, foram feitos pouco mais de 10 mil testes. Ora, no Distrito Federal, ao fazer os testes, eles descobrem o vírus, descobrem as pessoas que estão confirmadas
e tem condição de cuidar dessas pessoas e cuidar das pessoas que estão ao seu redor para evitar o óbito. Ora, aqui em Goiás, se em Goiás nós temos 52 óbitos e no Distrito Federal nós temos 46 óbitos, isto é, menos óbitos que em Goiás, com 2.979 casos confirmados, é fácil de perceber que os 1.115 casos notificados em Goiás estão muito longe da realidade. Com certeza, nós temos aqui mais de 3.000 pessoas contaminadas que não estão notificadas por falta de testes e, ao não serem notificadas, não estão sendo cuidadas e, o que é mais grave, estão transmitindo o vírus para outras pessoas por não saberem que estão contagiadas. Uma situação inadmissível. E é por isso que temos feito um trabalho incessante no sentido de exigir do governo federal e do governo do estado os testes para a população de risco. Já fiz projetos de lei nesse sentido e entrei no Ministério Público para exigir do governo federal e do governo do estado estes testes. Em Goiás, infelizmente, a realidade é muito grave, porque se em Goiás nós não temos os testes para a população de risco, também não estamos fazendo o isolamento social. Lamentável. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade, agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Siga as nossas redes sociais, ouça as nossas opiniões e fique por dentro do que acontece na política do Brasil.